Então, aqui é o paradigma que eu vou explicar, né, pessoal? Do que é a programação, né? Ou, na verdade, o que é esse paradigma, né? Tá bom? Revisitar conceitos básicos de programação orientada a objeto, né? Ah, mas professor, eu não fiz, né? Então, mas na verdade, pessoal, o que eu quero só dizer, a gente vai revisitar no seguinte no sentido que quem mexe com Java, né? Não sei como é que foi dado PI, né? Mas se PI foi dado em Java, como ele mexe em Java, PI também é orientado a objetos. Só que, Java, perdão. Só que PI não é dado, PI é dado como se fosse programação estruturada, tá? Mas a linguagem Java é um ambiente já orientado a objetos, tá? A gente acaba, de repente, não explicando, mas dando e até usando as coisas, né? Então a pessoa faz sem saber direito o que está fazendo, né? Ou, na verdade, faz sem entender tudo o que está fazendo. Até ela sabe o que está fazendo, mas não entende tudo o que está em volta, né? Então, a gente vai revisitar e vai definir as coisas. Depois, a gente vai usar explicitamente o C Sharp, né? No motor de jogos Unity, tá bom? E a gente vai fazer esse paradigma da programação baseada em componentes. O C Sharp, ele é orientado a objeto, mas na verdade, no Unity, tá? Então, o C Sharp, então, C Sharp já foi componente? Não. O C Sharp foi bolado como se fosse uma linguagem derivada do C++, mas para ser melhor embarcado, melhor encapsulado, melhor protegido. Por isso que foi escolhida pela Microsoft para o Xbox, né? Que é o console deles, né? E aí, em cima disso, veio o paradigma. O Unity entrou direto nesse paradigma, tá? Então ele é digamos assim, uma estruturação ou uma arquitetura estruturada diferente, que a gente vai explicar hoje aí, né? Vamos lá, história do C Sharp, né? Começou na Bell, né? Começou com B, tá? Começou como B, depois virou C, né? Tá? Aí foi nessa passagem aqui, né, de 67, né, que foi um matemático e um físico, né, perdão, o Rich era físico, mas teve mais um cara, esqueci o nome do outro cara, mas foram dois caras que se juntaram para fazer o C, tá? Ah, então, já lembrei, é o Rich e o Cunningham, né? Então aí surgiu, eles desenvolveram melhor o B, né, tá? Fizeram um B alguma coisa, e aí veio o B de Bell, né? E aí veio o C, tá? Que foi uma versão seguinte, né? Então, já para rodar no Unix. Por quê? Na verdade, eles bolaram o C. Qual que é a finalidade? Programar em Assembler, né? Ou linguagem de baixo nível que a gente fala, né? Era muito complicado, mas sistemas operacionais de tempo real necessitavam linguagens como se fossem Assembler, porém mais estruturadas. Aí que surgiu o C, né? Então, o C ele foi bolado para você programar em cima do sistema operacional Unix, né? Que foi o primeiro sistema operacional de tempo real, né? Tá bom? E aí, 10 anos depois, surgiu o C++, as classes, né? Tá bom? E qual que é a finalidade? É você ter a velocidade, ou pelo menos a facilidade de operação sem muita complicação que o C tinha, né? Que é quase que trabalhar linguagem Assembler, quase, né? Linguagem Assembler significa customizar o que você faz nas instruções que o próprio CPU pode executar. Então, por exemplo, um for, né? Você tem várias linguagens, é um laço, né? Mas existe quase que um for, linguagem repetitiva, dentro da CPU, né? Então, o C tem essa finalidade, você tem essa facilidade de um comando, um statement, né? Estruturado, ser muito facilmente codificado em linguagem assembler da máquina, né? Essa é a ideia do C. E aí o C++ entrou com a abstração, tá? Então essa ideia de dado abstrato.
que é conceito de classe, né? E aí, em 2001, 20 anos depois, a Microsoft lançou C Sharp, que juntou features, características anteriores do C, né? Então, é mais em cima do C++, tá? Então, digamos assim, potencialidades do C, principalmente coisas de memória, abstração do C++, que são as classes, e subiu o nível de proteção, tá? Então, o C Sharp, ele tem uma característica importante que é proteção. Então, qual que é a finalidade de proteger? Quando você tem um sistema embarcado, quando a memória do sistema ela é crítica, você não pode ficar usufruindo da memória de qualquer jeito, né? Então, o C Sharp ele tem essa proteção aos blocos de memória, tá? Do programa, melhor do que o C++, tá? Que veio derivado dessas linguagens de alto nível, Lisp, Haskell e algumas outras, se não me engano, outras duas, tá? Bom, então aqui a ideia do C Sharp, né? Paradigmas, né? Então, 3 coisas que é importante a gente sempre entender, né? Esse curso aqui, a gente é chato em C Sharp. Então, o que significa isso? Não no sentido de programação básica, né? De você. Então, deixa eu só voltar esse slide aqui, né? Então, como o C Sharp, na verdade, ele é uma formalização dessas anteriores, tá? Ele é mais formal, né? Sem perder a praticidade de velocidade, ou seja, de fato de ser embarcado, né? Então, a gente vai cobrar muito essa parte mais formal, mas antigamente eu cobrava bastante, agora eu cobro bem menos que uma documentação razoável, né? Então, veja bem, a gente não quer documentação nível de explicar o código em detalhes, mas é preciso ter uma ideia de documentação de classes ou documentação de um sistema, né? Então, sistema o que é que vocês vão fazer? Um jogo de forca, um segundo jogo de cartas e um terceiro jogo RPG. Nos 3, a gente vai ser muito chato de ficar cobrando a documentação, tá? Os comentários, basicamente. Por quê? Porque essa é a implementação do C Sharp. Quer dizer, o C Sharp ele ignora isso, né? Mas na ideia das pessoas, ou seja, não é Microsoft, né? O que eles querem? Eles querem que o sistema seja mais formal, né? Então a documentação é importante. Logicamente que funcione, né? Mas a documentação estruturada formal é importante, tá? Bom, então vamos lá. Paradigmas do C Sharp, né? Primeiro, ele é uma linguagem imperativa. Ou seja, a hierarquia das coisas é muito importante. Tá? Então, a hierarquia, ela... mas, professor, toda a linguagem é hierárquica. Né? Sim, mas quando entra o hardware na jogada, ele pode bagunçar a hierarquia, né? Então, o C Sharp tem proteções, né, no ambiente da linguagem, mas na verdade, no paradigma dele, né? Que permite que seja mais ordenado, tá? Então é um paradigma da imperação, certo? E mesmo que o hardware, por exemplo, o mouse ou o gamepad, né, o cara fica doido lá batendo nas teclas e fazendo, ou se fosse um VR, né, um óculos fazendo coisas doidas lá, não tem problema. O software, as interrupções por hardware são bem controladas, tá? Então, é imperativo. Depois, orientado a objeto, ou seja, em jogos é muito importante o que eu vou falar agora. Né? Então, uma vez que o objeto sobe na máquina, você não tem mais controle sobre ele. Né? Então, e hoje em dia, com a GPU, né? Então, as CPUs tem lá 4 núcleos, 8 núcleos, tal, 4 núcleos e 8 tarefas. Então, significa que ele pode compartilhar o tempo. Mas significa que tem vários entes subindo na máquina. Uma GPU, a mínima aí, né? Hoje em dia tem GPUs básicas de 128 cores, 256 cores e tal, né? Acho que é da minha máquina aqui, acho que é 512 cores. Então, significa que uma vez ele estando lá, você perdeu, você não sabe. Você deu vida a ele, né? Tá? Deu vida a ele, você subiu na máquina. Então ele tá lá. Então você tem que tomar cuidado. Porque, mas o que eu fiz? Não é que você fez, você deu vida a um objeto, né? Ele tá. Você tem que planejar bem o que você vai fazer, o que ele pode fazer, porque uma vez subido ele vai fazer o que está planejado, tá? Então, depois acontece alguma coisa, né? Você, puxa, o que aconteceu? De repente seu objeto estava
tava a mais lá, né? Então, subiu na máquina e você não derrubou ele, né? Tá? Vamos lá. E por isso, né, pessoal, isso aqui é uma prática muito importante, né? Você poder fazer um gerenciamento de memória adequada para sistemas embarcados, embedded, né? Então, por exemplo, recolher o lixo, limpar, otimizar e tal, né? Essa terceira parte a gente acaba não explorando muito, porque a gente não está embarcando, né? Mas, por exemplo, eu já dei eu já dei outra matéria que é jogos, embarcando no celular, tá? Então, na hora que você coloca o VR, por exemplo, né, tá? Para fazer 3D ou algum outro joguinho, né, no celular, aí sim você vê o poder desse negócio aí, tá? Então, a Unity ajuda você a configurar as coisas para o ambiente que você está embarcando, não perder não desperdiçar recursos dele, né? Tá bom? Que significa memória e bateria, né? Memória, tela e bateria, né? Tá? Tem outros, mas esses são os mais comuns, né? Tudo bem? Tudo bem?